Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, uma funcionária de imobiliária resolve fugir com dinheiro e acaba parando num hotel que vai causar algumas surpresas na vida dela. Essa é a história de Psicose e você está nos Dois Faladores Vintage. Gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, corre! Se inscreve agora, pega esse dedinho lindo que Deus te deu e aperta e inscreva-se! Toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa aqui o seu joinha e comenta conosco. Já assistiu Psicose? Mas o clássico, não o remake, não o seriado. Você já assistiu Psicose? O clássico de Hitchcock? Comenta aqui com a gente o que você acha desse filme. A gente vai comentar agora sobre o que a gente achou desse filme. A gente reviu agora. Ele nunca tinha visto, eu revi. Essas coisas a gente não espalha, né, Ana? A gente só finge que... Enfim, eu só tenho que dizer que assim... Não, vamos dar o serviço aqui que a gente tem feito, né? O filme é de 1960 e se você quiser assisti-lo hoje, você pode assistir lá no Star Plus. É isso aí. Tá? Com uma qualidade excelente. Exatamente. E assim, gente, o que eu posso dizer? É perfeito. É um dos melhores filmes que eu já vi na vida. É perfeito. E assim, não envelheceu um dia. Não envelheceu. Às vezes alguns filmes envelhecem mal, porque tem às vezes questões que não são mais socialmente aceitas hoje, eram situações dramáticas de uma outra época, que hoje em dia não existem mais e já foram superadas. E esse filme não, cara, ele não tem nada, ele é um filme atemporal. Eu vou te falar, acho que daqui a 200 anos, se você assistir, eu acredito que vai ser um filme ainda que é perfeito, se encaixa naquele tempo perfeitamente. E traz elementos básicos. Do filme, né? Já tinha falado antes, né? Porque era sobre a... Porque também não tem muita coisa porque assim, falar a partir daquilo. Se a gente começar a explorar Mas muito... a construção, porque todo mundo só pensa na parte do Bates Motel. Na verdade, você tem quase uma hora, talvez 50 minutos, de uma preparação para você entender o drama do que faz com que a personagem chegue lá. Então você tem ela com o namorado, que tem uma vida complicada. Isso é um pouquinho antigo, porque ele acabou de se divorciar e ele tá namorando com ela, ele não tem como bancá-la, sustentá-la, ele tá pagando ainda a pensão para a ex-mulher. Então eles têm um problema financeiro, que parece que é um problema que faz com que eles não possam ficar juntos. E um problema talvez até um pouco moral, social, já que ele é homem que ele não se sente completamente livre, apesar dele ser divorciado. Lembrando que o filme se passa na década de 60. Aí, ela, por causa do trabalho que ela tinha numa imobiliária, e onde ela trabalhava já há bastante tempo, ela tem a possibilidade de ter nas suas mãos uma grande quantia para a época. Hoje, nem imagino quanto seria isso. Na época, 40 mil dólares. Eu acho que os personagens e as coisas que acontecem no filme se encaixam muito bem, assim. Nada ali está em excesso. Talvez um pouco a situação, a cena dela tentando trocar de carro. O comportamento dela. Porque assim, ela então pega essa grana e resolve fugir. E dá louca, né? Ela pega a grana e dá louca. E eu até entendo que assim, ela acabou de sofrer um assédio. O cara que está comprando a casa, até que entregou o dinheiro, ele é muito baixo com ela até. Assim, não chega a usar palavras não, mas assim, ele faz um assédio bem forte com ela. É o Red Pill da década de 60. E aí eu acho que aquilo pra mim parece que é meio que uma gota d'água pra ela. Ela já tava meio chateada com o namorado, aquela situação complicada que ela tinha, a vida com a irmã e não sei o que lá. E aconteceu aquele caso daquele cara, que o cara foi pernóstico. E ela então, acho que parece que dá uns 5 minutos nela, e ela resolve então pegar o dinheiro e sumir. Só que dali, ela não tem estrutura pra aguentar o que ela tá fazendo. Ela claramente não sabe o que tá fazendo. Ela não tem plano, até porque aquilo surgiu na mão dela naquela hora. Ela não sabia nem que o cara ia comprar aquela casa, nem que ele ninguém sabia que ia ser pago dinheiro. Então é uma coisa de surpresa, uma coisa que deu 5 minutos, sabe, 5 minutos de loucura, e ela resolveu seguir aquele instinto dela lá inicialmente. E aí ela vai, assim, meio perturbada, meio... Porque ela já estava perturbada, ela não estava bem. Então ela vai naquele roupante, e acho que não está acostumada a viver essas situações de perigo, de sentir aquela adrenalina toda. E aí ela acaba ficando realmente um pouquinho fora do tom. Mas eu acho que faz parte da personagem. Não, nada que estraga o filme. Mas e da época até, inclusive, tu vê claramente que ela tem a menor noção do que ela está fazendo, que ela não consegue disfarçar nem um pouco. Uma coisa que eu acho curiosa é porque eu acho que para um filme da década de 60 tem bastante cena dela sem roupa, né?
Assim, ela não tá nua, ela tá com sutiã e calcinha, até mais sutiã, geralmente a parte de baixo ela tá mais coberta, mas eu acho muito curioso que para um filme da década de 60 apareça tanto a atriz sensualizando. Como eu já assisti alguns, eu acho que faz... era comum. Eu já vi bastante. Sempre ela de sutiã e calcinha, ou então com aquela camisolinha aqui por baixo. Mas geralmente do Hitchcock ou do geral? Geral. Filmes de Marilyn, sempre ela aparece com alguma menos roupa. Sandra Dee também sempre aparecia com um sutiãzinho. Os biquininhos da época também. Os filmes de Elvis sempre tinha uma garota de biquíni. Então, assim, eu assisti muito dessa época. Né? Agora, quando ela chega no Bates Hotel, né? Não é motel. Bates Motel. É motel? Motel. Acho que é motel. Tu já percebe o celular tá ali. Que o Norman, ele não é normalzinho, né? Eu acho que eu não sei nem se eu estou sendo politicamente correto falando isso, mas tu percebe que eu acho o ator lindo. Tu acha ele lindo? Eu acho ele lindo, acho ele sexy pra caramba. Aquela pinta que ele tem na boca, acho ele muito sexy, acho ele muito bonito. Pinta na boca? Tem. Eu acho ele muito bonito. Depois você bota pro pessoal ver, porque ele tem uma pinta aqui na boca muito sensual. Eu acho ele muito bonito e sensual. Eu não sei. Porque assim, primeiro, ela chegou num hotel que tá vazio, tá? Vamos também contextualizar. Ela chegou no hotel, o hotel tá vazio. Ela tá cansada, com sono, ela não sabe nem direito onde ela tá. E tava chovendo muito, tava difícil de enxergar. Inclusive a cena de mostrar que você não consegue chegar, muito bem filmada. E realmente dá aquela noção. Eu sou uma que eu tenho pânico de dirigir com chuva assim muito forte, que eu não consigo ver o que tá acontecendo. Eu entendo pânico de chuva. Eu entendo perfeitamente a mentalidade dela, tipo assim, eu vou parar no primeiro lugar. Então ela não escolheu. Ela parou lá, tinha lugar. O cara vem, ele foi muito educado, foi gentil, talvez até demais, né, ao atendê-la. E ela, então, é colocada no quarto, exatamente do lado da recepção. E o hotel tá vazio, ela já tem essa noção de que tá vazio. E que, talvez, assim, a próxima coisa que talvez a cidade de Lafayette, ou uma coisa assim, que tem um restaurante a 15 quilômetros dali. Então ela tá num lugar bem ermo, sem nada em volta. Mas ela tá cansada, não tá conseguindo enxergar nada com a chuva, resolve parar lá. E aí ele começa a estabelecer já uma relação. E você sente que ele é um cara solitário, você sente que ele sente falta de alguém para conversar. A conversa que eles têm, né, depois que ela escuta a mãe dele gritando com ele, já é meio invasiva. Né? Eu acho que parte do que acontece ali do meio pro final do filme Motel, obrigado. Tem a ver com essa conversa que eles acabam tendo. E eu acho que a relação dele com a mãe, a maneira que é construída, eu acho também que funciona muito bem. Assim. Eu fico imaginando, como a gente costuma fazer aqui, nós não vamos dar spoiler, né, do que acontece no filme, mas eu fico imaginando para o pessoal que assistiu na época, vendo toda a construção do filme, vendo tudo o que aconteceu, eu fico imaginando como deve ter sido para essa galera acompanhar a Psicose quando ele saiu no cinema. Deve ter sido algo realmente muito revolucionário, deve ter sido um bafafá. A galera falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque o filme vai construindo e a relação que ele vai tendo com a personagem, depois com os personagens que vão aparecendo, que vão surgindo, o clima de tensão que o filme vai criando. Basicamente, as informações que... De novo, só a parte ali dela na troca do carro que eu acho que fica meio... Too much. Meio too much. E uma coisa que mas rapidinho, eu acho que nada tá ali no filme, fora essa parte assim, em excesso. Ali. Tudo que tá ali, tudo que tá falado ali, tudo que é comentado ali tem um motivo de ser, tem uma razão de ser. Tudo é muito bem estruturado e tem dentro de uma lógica. Eu falei, é quase um filme coreano. E assim, pena que os americanos pararam de fazer filmes tão bons assim como o do Hitchcock. E eu acho também assim, que a violência que é uma coisa mais engraçada. Como a gente está acostumado, ali dá pra fazer um slasher maravilhoso. Né? Mas só que acho que nem era da época, nem devia existir. E então você não vê, você vê a faca
Mas você não vê o corte entrando, a faca entrando na pessoa, o sangue jorrando, você não vê muito sangue, até mesmo na cena do chuveiro, que é a cena clássica, é um sujinho na água descendo, entendeu? E que deveria ser um sangue pra chuchu. Mas eu não sei se existia algum tipo de proibição na época, algum tipo de questão envolvendo isso, mas não é mostrado. Mas é a única coisa assim que eu acho que é antiga, né? Mas que pode até ser um estilo, enfim, você pode entender assim. E uma outra cena também que ele mata um investigador, que também é um pouquinho meio estranha a movimentação do personagem, ele meio que caindo, enfim, é meio... O primeiro Sexta-feira 13 é de 80. O Halloween, então, é 70 e alguma coisa. E o filme é de 60, então você ainda não tem esses slashers assim como a gente... imaginando. Mas se ele fosse mergulhar nisso aí, era sensacional. Era faca e queijo na mão. E, ao mesmo tempo, é interessante ver que o filme deixa muito claro o mote da morte, né? Por que ele está matando? Tanto que ele não tem nem preocupação. Ele até descobre que existe um dinheiro, talvez se ele tivesse alguma preocupação de ganância, ele teria pegado o corpo para pegar a grana e depois deixar o corpo lá de novo. Mas ele não teria essa preocupação. A gente já está começando a falar muito de coisa que está acontecendo no filme. Enfim, mas desculpa, enfim. Spoiler pra psicose não dá, né? Eu falei há 5 minutos atrás que a gente não vai dar spoiler. Errou feio, errou rude. Tentando, né? Mas é difícil, porque todo mundo já sabe um pouco da história. Mas eu acho interessante que a gente como igual, a gente pensa que sabia da história, mas quando você assiste o filme, você vê que esse filme tem muito mais camadas, muito mais coisas do que você pode imaginar. E assim, eu acho que a atuação do Anthony Perkins é brilhante. Eu acho que ele tem uma perturbação inicialmente contida, né? Que ele não entrega. E as cenas, inclusive, dos diálogos que ele estaria conversando com a mãe... e aí a gente já tem um spoiler dado, né? O vídeo tem spoiler. Mas não tem como não falar disso. Desculpa, não tem como não falar. Eu acho que... Lógico que devia ter uma atriz lá falando, né? Não era ele, porque na história ele estaria... Eu acho possível ser ele. Já que a gente já tá no spoiler, no final, quando ele aparece vestido, ele fala, eu sou a Norma Bates, pra ser ele lá fazendo a voz lá na hora, também acho que fica até mais fidedigno. O final, que eu acho que vem aquele psicólogo, sei lá, forense, alguma coisa assim, dá uma aula. Eu acho que é psiquiatra. Ele dá uma aula, eu acho que começo entendendo, no final já acho que foi too much, mas talvez pro dia de hoje. Talvez, eu não sei se nem sei se é o primeiro filme que você tem um tipo de perturbação assim tão grande e tal, pra entender. E eu acho que talvez na época tenha encaixado bem. Eu acho que seria too much se não tivesse a cena final, que mostra o Norman conversando com a mãe na cabeça dele. Se terminasse sem aquela cena seria demais, mas quando você bota o psiquiatra falando tudo aquilo e depois você volta de novo pro Norman... E o olhar final do Norman é maravilhoso. Pois é. E virou até uma coisa icônica. Muitos atores, quando vão interpretar psicopatas, fazem esse olhar. Não. Muito esse olhar assim. É porque eu não sou psicopata, eu não consigo fazer um olhar... Faz você, deixa eu ver se você é. Não, tem que ser assim. Eu não sou psicopata. Eu não consigo fazer. Deixa eu ver, tinha um negócio na frente, não consegui ver se ele ficou psicopata. Depois eu vou ver no vídeo se ele ficou psicopata. Vocês me contam se ele ficou ou não. Aí, mas ele dá um olhar assim, cara, que... Não, o filme, eles estão muito bem, assim. E assim, não, tipo assim, irrepreensível. Sempre um pouquinho, assim, pra ser chato, detalhista, que eu vou falar sobre a questão da morte do detetive, que eu achei que ficou esteticamente meio estranho. Ele parece que vai cair dessa escada e não vai, meio esquisito, depois ele cai. E a questão do final, que eu achei que podia ter cortado um pouquinho da aula do psiquiatra lá, falando sobre a situação do... Na hora me incomodou, hoje não me incomoda mais não. Hoje eu tô de bem. Na hora me incomodou menos, hoje me incomodou mais. Me atiçou um pouco a curiosidade pra ver a série, né? Até porque a série é com a Vera Farmiga, então ela geralmente tá em... eu nunca quis assistir porque eu achava que a série ia me decepcionar, porque eu tinha visto o filme. Não quer dizer que eu vá parar pra assistir, mas eu fiquei curioso pra assistir, né? Mas é isso, gente. Então, se você já assistiu Psicose, se você... outra coisa que eu quero falar, antes de falar disso aí, a trilha sonora, gente. O que é aquilo? Ele já abre o filme, já
com a música, que virou uma música icônica, né, do Psicose. Então, a música já abre o filme, já te deixa bem claro do que você tá... E já, ela cria uma tensão maravilhosa. Eu acho que é uma das trilhas mais felizes, assim, no sentido de encaixar num filme na história do cinema. É uma coisa impressionante e maravilhosa. Ele já começa o filme com aquilo e depois ela vai, ao longo da história, marcando os momentos dramáticos, e como a cena clássica do chuveiro e tudo mais. E isso é muito maravilhoso. Então eu sou apaixonada por Hitchcock, não tem nem o que dizer muito. E dizer que o filme pra mim é maravilhoso, magistral. Se você não assistiu, corre pra assistir. Tá lá no Star Plus. Você vai encontrar com boa qualidade. Se você tem mais alguma sugestão de filme pra gente assistir aqui no Vintage, pra gente comentar, então escreve aqui nos comentários e procura a gente lá nas redes sociais, Tudo Dois Faladores, e lá no Faixa Pop com a coluna Falando Nisso, que quinzenalmente sai uma coluna nossa lá debatendo algum assunto da cultura pop. É isso, né? É isso, gente. Então valeu, até a próxima. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world.